Cinco Picos, Ilha Terceira, Açores, 31 de janeiro de 1968. Hora aproximada, 23 horas. Serafim Sebastião chega para mais uma noite de trabalho como guarda nas instalações militares de Cinco Picos, pertencente à base das Lajes. A noite está calma e tudo corre sem qualquer sobressalto, mas essa serenidade depressa será interrompida. Serafim Sebastião era um guarda das instalações militares da base das Lajes na Ilha Terceira. E em janeiro de 1968 foi de facto surpreendido por um acontecimento extraordinário que ele naturalmente suporia não existir. São essas as circunstâncias que vamos examinar de seguida. Passavam alguns minutos das 11 horas da noite, quando Serafim Sebastião, guarda nas instalações militares de Cinco Picos, pertencente à base das Lajes, chegou ao seu posto de trabalho. Naquela noite era da sua responsabilidade vigiar o paiol de munições da base. A noite estava calma e, para passar o tempo, Serafim ligou o rádio para ouvir o relato do jogo de futebol Setúbal Sporting. Tudo corria dentro da total normalidade e sem qualquer sobressalto. Até que, subitamente, o rádio de Serafim deixou de transmitir o que quer que fosse. Intrigado, o guarda tentou, em vão, pôr o rádio a funcionar, mas este deixou mesmo de emitir qualquer som. Estava Serafim a tentar perceber o que se havia passado com o rádio e qual o motivo da sua avaria, quando de repente um misterioso e inexplicável zumbido invadiu toda aquela zona. Atordoado por aquele misterioso ruído, resolveu sair do seu posto e ir até ao exterior para ver se conseguia perceber qual a origem daquele estranho som. E quando chegou lá fora, Serafim viu algo como nunca antes tinha visto. Um misterioso e insólito objeto voador aproximava-se lentamente do paiol de munições. Por mais que tentasse descodificar do que se tratava, não conseguia perceber a origem daquela estranha aeronave. E, alarmado com a situação, o guarda regressou para dentro do seu posto e telefonou imediatamente para a base das instalações militares, comunicando a aproximação do insólito objeto. Mas os fenómenos inexplicáveis estavam apenas a começar, porque nesse momento uma forte luz invadiu toda aquela zona. Cada vez mais atónito e nervoso com a situação que estava a viver, Serafim caminhou novamente para o exterior. E foi então que o guarda percebeu de onde provinha aquela forte luminosidade. Lá fora, o estranho objeto voador pairava sobre o paiol de munições, incidindo sobre este um fortíssimo feixe luminoso. Era um objeto metálico, de forma oval, e culminava numa torre de vidro na parte superior. A rodear a torre de vidro, uma espécie de varandim. Nunca antes Serafim tinha visto tal coisa, e cada vez mais abalado com o inexplicável acontecimento, correu novamente para dentro do seu posto. Com curiosidade em desvendar todos os detalhes do incrível objeto voador, o guarda pegou na sua lanterna e saiu mais uma vez para o exterior. Foi então que, ao apontar a lanterna para a insólita aeronave, Serafim apercebeu-se de algo verdadeiramente extraordinário. No interior da nave estavam 4 seres, 2 aos comandos desta e outros 2 no varandim da parte superior da nave. Antes que o guarda tivesse tempo de reação, uma estranha poeira levantou-se do chão, fazendo com que o guarda caísse inanimado. Foi ainda inanimado que Serafim foi encontrado por um colega que imediatamente chamou os serviços de emergência para o transportarem para o hospital.
Nos dias seguintes ao insólito avistamento de Serafim Sebastião ser divulgado, foi notícia nas páginas de vários jornais locais. No dia seguinte, o jornal O Insular publica pela primeira vez esse relato dos primeiros dados relativos a este caso. Eram cerca de 3 horas da madrugada quando Serafim Vieira Sebastião, de 36 anos, natural da Ribeira Grande, guarda daquelas instalações, chegou a Angra do Heroísmo numa ambulância e deu entrada no Hospital Regional, ainda inanimado. 2 dias depois, já são jornais nacionais que reportam também ao facto, sendo que a RTP realizou no dia 25 de fevereiro um especial com cerca de 120 metros de filme sobre este caso, a propósito das possíveis relações com objetos voadores não identificados. De facto, várias foram também as notícias que associaram de imediato o objeto testemunhado pelo guarda como um objeto voador não identificado. O objeto descrito por Serafim Vieira Sebastião corresponde ao tipo clássico de disco voador. Foi apurado que o guarda não é pessoa sujeita a alucinações. Mas o testemunho do guarda não foi um caso isolado. Nos dias seguintes, outros populares também afirmaram terem observado um objeto estranho a sobrevoar os céus da Ilha Terceira na noite de 31 de janeiro. Alguém que, passado alguns dias, também reconheceu que houve movimentações estranhas nos céus dos Açores relativamente ao mesmo objeto, só que na altura não deu tanta importância. Realmente, ontem, 31, para o lado dos 5 picos, seriam 8 da noite, eu vi uma luz estranha, diferente e distante. Uma luz sobre o comprido, uma espécie de garrafa de luz. A curiosidade à volta do misterioso fenómeno testemunhado por Serafim era cada vez maior, não só por parte dos populares e da comunicação social, mas também por vários estudiosos da fenomenologia OVNI, como foi o caso dos investigadores ligados ao STEC, Centro Transdisciplinar dos Estudos da Consciência. O caso dos Açores remonta ao ano de 1968. A única testemunha do caso era um guarda. Estava descontraído, enfim, era mais uma noite de rotina. Estava a ouvir até, inclusive, um relato de um jogo de futebol. Quando, de repente, se apercebe que o rádio deixa de transmitir. De repente, apercebe-se de um zumbido. Como fosse um zumbido de abelhas, saiu do seu posto de guarda. Ele verifica que há um objeto estranho que se está a deslocar já muito próximo do pai, e vai novamente ao posto para telefonar para os superiores, no sentido de alertar para o que estava a observar. Estava a telefonar quando se apercebe de uma claridade muito forte que entra por uma janela que o posto tinha. Quando chega cá fora, verifica que uma forte luz, um clarão enorme, projetou sobre ele, e nomeadamente sobre o paiol, e verifica que é o tal objeto estranho que está a apontar uma espécie de um foco de luz, vai buscar uma lanterna para tentar ver melhor o que se passa, digamos, na fonte emissora desse feixe de luz, que era o tal objeto estranho, e ao apontar a lanterna verifica que nesse objeto existem 4 seres. Simultaneamente, há uma poeira que se levanta do solo. Após o qual começa um processo de desmaio. Ele depois já dá conta de si no hospital, e no hospital é registado que ele ainda não estava de posse das suas capacidades mentais, porque não conseguia articular um pensamento. Portanto, ele não falava quando deu a entrada e ouvia muito mal. Ele chegou já acordado, mas não falava e ouvia muito mal. Às 3 da manhã, começou a tentar articular, mas pouco esboçava além de uns ses. Teve alta do hospital por volta das 10 da manhã, portanto ainda esteve lá algumas horas.
e saiu sob escolta policial. Curiosamente, é bom também referirmos este aspecto. É evidente que depois, a partir daqui, o caso tem uma repercussão bastante grande, não só a nível dos média locais, nomeadamente as rádios e a própria imprensa local, mas também até teve uma repercussão a nível nacional. Todos os pormenores da noite de 31 de janeiro foram objeto de análise por parte de vários especialistas de diferentes áreas. Destes pormenores, um dos que mereceu maior atenção foi o facto do pequeno rádio ter deixado de funcionar no momento que antecedeu a passagem do estranho objeto pelos céus das instalações militares de Cinco Picos. No caso dos Açores de 68, o que temos é uma interferência sobre um rádio. Na altura, há testemunhais que estavam a ouvir um relato de um jogo de futebol e, de repente, deixa de ouvir. O rádio emudece em relação à parte dos efeitos eletromagnéticos. Pronto, o que aconteceu foi exatamente isso, foi uma interferência sobre o rádio e sobre a emissão que ele, na altura, estava a ouvir. Há determinado tipo de fenómenos que podem ser induzidos, não é, por esse campo, que podem levar a uma data de ações, por exemplo, de proteções que possam ter, por exemplo, os disjuntores fusíveis podem induzir transitórios, correntes nos circuitos que depois possam levar à atuação dessas proteções. No caso das bússolas, se houver um campo magnético intenso, é óbvio que a bússola vai ter que reagir a esse campo, não é? Pode haver até materiais que fiquem magnetizados pela ação desses campos elétricos e magnéticos. E, portanto, há uma gama muito larga de efeitos que podem surgir quando se utilizam ou quando se aplicam campos eletromagnéticos intensos, não é? Quando algum equipamento pode estar sujeito a esse tipo de campos. Neste tipo de casos, o problema é sempre o mesmo, que é, no final, em termos de evidência física, ficamos com muito pouca coisa ou com quase nada, porque depois da observação terminar, temos as declarações da testemunha, mas, por exemplo, neste caso dos Açores, acho que nem sequer o rádio foi vistoriado, ou alguém foi fazer uma análise a ver se havia vestígios de que efetivamente o rádio tivesse sofrido efeitos de algum campo eletromagnético intenso. Nesse caso não foi feito. Começando a assumir proporções mediáticas inesperadas, depressa veio ao público uma nova explicação para desmistificar o fenómeno testemunhado por Serafim Sebastião. A componente informativa da aviação portuguesa argumenta que aquilo que o senhor viu foi um balão atmosférico que pretensamente se terá desviado da sua rota, se bem que depois outras pessoas entendidas na matéria dizem que dificilmente a rota desse balão, que teria um certo sentido de orientação geográfica, nunca poderia ter ido para aquele lado, a não ser que fosse propositadamente levada até ele. O Diário Insular, entretanto, na sua edição de hoje, explicou que ontem havia sido lançado do aeroporto das Lajes um balão meteorológico com diversa aparelhagem elétrica, levado pelo vento precisamente para a zona central da Ilha Terceira, onde se situam as instalações militares citadas. Sobre estas passam fios de alta tensão, onde se deve ter formado um campo de eletricidade estática que poderá ter assombrado o guarda. Face a esta nova teoria, o guarda das instalações de Cinco Picos não ficou indiferente e reforçou o seu insólito testemunho. O ruído e a forma em nada se pareciam com o que habitualmente anda no ar, nem avião, nem helicóptero, nem balão. Ele próprio reconheceu que nunca tinha visto nada parecido. Ele que estava habituado a ver muitos aviões, helicópteros e também balões sonda, que eram muito lançados ali naquela zona, enfim, por causa da meteorologia, não é? Para determinar temperaturas, ventos, etc., porque, enfim, era importante, nomeadamente em relação ao movimento de aviões que existia naquele local. Ele diz que não há qualquer possibilidade de ser qualquer um desses artefactos. Portanto, não era nada que ele tivesse visto antes. O testemunho que ele pronuncia do início ao fim manteve-se, os argumentos mantêm-se e alguns dos populares que na altura conviviam também mantêm essa mesma situação, esse mesmo testemunho.
As teorias sucediam-se e as opiniões sobre o caso também. Mas o que poderá ser dito acerca da credibilidade das testemunhas deste tipo de avistamentos? A veracidade dos relatos, na minha perspectiva, só deve ser posta em causa quando nós também temos evidências suficientes para saber que estamos perante alguém que nos quer enganar e o que quer é dar nas vistas. Aliás, um dos elementos que por vezes dá credibilidade ao discurso da testemunha é o facto da manutenção desse discurso independentemente da época e do lugar. Ou seja, o senhor sempre argumentou que viu um objeto voador metálico de forma esférica, como ele diz, ligeiramente com uma zona de uma arcada na parte superior em vidro, com 2 seres fora e 2 seres dentro da própria nave, e esse testemunho manteve-se sempre, esse e o restante. Pode-se dar, inclusive, a situação de que mesmo no hospital, e mesmo quando ele depois foi interrogado pelas forças de autoridade, porque na altura a polícia quis saber mais dados sobre o que é que ele tinha visto realmente naquela noite do dia 31 de janeiro, e ele manteve, quer o argumento, quer os elementos que tinha pronunciado no início, manteve-os sempre na mesma bitola. A noite de 31 de janeiro de 1968 tornara-se num caso raro de mediatização. Mas Serafim Sebastião, tentando afastar-se de todas as polémicas geradas à sua volta, fez então os seus últimos depoimentos. Pouco me importa que acreditem ou não. Deixem-me em paz. Estou farto disto. As pessoas que julgam ter, de um modo ou do outro, presenciado ou ter sido objeto de uma manifestação qualquer deste tipo de fenómenos, não se sentem bem. E não se sentem bem, nomeadamente, porque não sabem a quem relatar, têm medo de cair no ridículo, quando não têm medo de até rótulos muito mais gravosos. Portanto, há uma coisa que para nós é clara: isto afeta a vida das pessoas. Até hoje, o mistério do avistamento do guarda permanece. O que teria realmente visto o Serafim Sebastião a pairar sobre o paiol de munições da base militar das Lajes? É muito genuína a descrição que ele faz do objeto que paira sobre ele com a luz e que, enfim, causa ali uma série de alterações e de perturbações nele próprio, perto dos sentidos, etc. Era um homem que nunca tinha, se calhar, ouvido falar em nada disto, e que viu, na realidade, de uma forma muito genuína e muito sincera, um aparelho que não era balão, que não era nenhum avião, que não era nenhum helicóptero, que não era nada disso, e que pairou sobre as lajes nessa altura. Não vamos pensar que as pessoas são todas, e passa a expressão, maluquinhas, não é? Alfeizerão, setembro de 1975, hora aproximada, 1h da manhã. Depois de uma viagem a Peniche, João Belo regressa calmamente à sua casa, situada em Alcobaça. Subitamente, perto da localidade de Alfeizerão, avista algo extraordinário. Algo de que nunca mais se irá esquecer. Se existe algum estereótipo marcadamente assumido como representativo de uma marca extraterrestre, de uma tecnologia, de um outro mundo, esse de facto é o disco voador. E de facto, neste encontro imediato de hoje, a descrição é típica desse tipo de objeto que marcou a indústria cultural norte-americana, sobretudo a partir dos anos 40 do século XX. É esta narrativa que vamos ver de seguida. Naquela noite de lua cheia de setembro de 1975 e depois de uma viagem a Peniche, João Belo fazia a viagem de regresso à sua casa, na cidade de Alcobaça. Como já era tarde e como o seu automóvel não se encontrava nas melhores condições, João Belo conduzia bastante concentrado na estrada. A viagem decorria sem qualquer sobressalto. Contudo, nas proximidades da localidade de Alfeizerão, João Belo reparou que, um pouco à frente do seu automóvel, 2 fortes luzes incidiam verticalmente na estrada. O
primeiro pensamento que teve foi a de que, provavelmente, aquelas duas luzes não eram mais do que as luzes dos faróis do seu automóvel, que, entretanto, deveriam ter tombado. Para comprovar a sua teoria, resolveu então desligar as luzes da sua viatura. Mas, para seu espanto, aquelas duas fortes luzes continuaram a incidir na estrada, mesmo à sua frente. Intrigado, decidiu abrandar o seu carro para tentar perceber de onde provinham tão estranhas luzes. Ao olhar para cima, qual não foi o seu espanto quando percebeu que aquelas luzes estavam a ser emitidas por algo que velava no céu e que parecia estar a acompanhá-lo na sua viagem. Amedrontado com aquele misterioso cenário, a sua reação imediata foi a de acelerar a velocidade do seu automóvel de forma a esquivar-se daquela perseguição. No entanto, a alguns quilómetros à frente, reparou que, na berma da estrada, dois outros homens olhavam estupefactos para o céu. Foi então que resolveu finalmente parar. E, ao olhar para o céu, João Belo deparou-se com algo verdadeiramente incrível, algo como nunca antes tinha visto. Sobre si estava um extraordinário objeto voador de dimensões verdadeiramente fantásticas e depressa concluiu que aquelas duas estranhas luzes que o haviam perseguido anteriormente provinham daquela insólita nave. Foi então que aquele incrível objeto voador abrandou o seu voo até parar bem perto dos três homens. Depois, as duas luzes apagaram-se e os detalhes daquela estranha aeronave tornaram-se completamente perceptíveis. Era um objeto redondo e cinzento metalizado, com luzes de pequenas dimensões a toda a sua volta. Na sua parte inferior eram visíveis duas saliências, idênticas às turbinas dos aviões. Contudo, essa mesma nave não parecia ter qualquer tipo de propulsão evidente. Aquele insólito objeto voador esteve parado sobre os três homens cerca de minuto e meio, sem fazer qualquer tipo de ruído. Depois, retomou o voo e afastou-se. João Belo nunca tinha visto nada semelhante em toda a sua vida e, com uma crescente curiosidade, resolveu meter-se novamente no seu carro para tentar perseguir aquele estranho objeto. Contudo, não conseguiu avistar mais nada no céu. E é assim que João Belo recorda aquela noite de setembro de 1975. Eu vinha de Peniche e quando cheguei ali assim, portanto, junto ao cruzamento da, como é que se chama, a terra, Chão da Parada, um bocadinho antes, vejo à frente do meu carro uns faróis, de cima para baixo, e eu pensei que fossem os meus faróis do meu carro que tivessem caído. Entretanto, fechei a luz do carro e continuo a ver os faróis. Foi quando eu abrandei o carro e abri a porta, sempre a guiar, devagarinho, e olho para cima e vejo os faróis de cima para baixo. Ganhei medo, porque foi numa altura, pronto, verão quente, da situação política. Eu sou um cidadão, portanto, americano, não é? Ganhei medo. Acelerei o carro o mais que pude, vim sempre sempre, prontos, com medo. E quando me chego ali assim ao Pão de Ló, ao Feizarão, paro o carro porque vejo dois sujeitos numa motorizada a olharem para o ar. A perceber que estão ali dois sujeitos de uma motorizada parados a olharem para o céu, não é?
E eu então também encostei o carro ao pé deles e parei o carro. E, entretanto, olho para cima e vejo uma nave. Pronto, um monstro. Aquilo era um monstro. Parecia a copa do tamanho, talvez, do Campo Pequeno, de uma Praça de Touros, assim, redondo. Tinha por baixo havia 2 tipos de jatos, onde estavam essas tais 2 luzes que eles fecharam, e de repente apercebo-me como estava a lua, portanto lua cheia, via-se perfeitamente, a nave era cinzenta, e via-se bem, e vejo à volta da nave, vejo umas luzinhas parecidas tipo de avião, mas muito mais pequeninas. Teve ali 1 minuto e meio, mais ou menos, parado naquele sítio, e de repente arranca direito à montanha, portanto, para o lado da montanha, do lado direito, no vale, por aí fora, não fez barulho, não deu estrondos, não fez nada. Eu, como deixei de ver aquilo, não conhecia os tipos, voltei-me a meter dentro do carro, acelero o carro e venho por aí acima, que aquilo era uma estrada antiga, que era a estrada de Alfeizarão, era uma estrada às curvas. Venho por aí acima até cá chegar à montanha acima para ver, e voltei para o carro a ver se via mais alguma coisa, nunca mais vi nada. Depois de divulgado o testemunho de João Belo, vários investigadores ligados a este tipo de fenomenologias não identificadas interessaram-se imediatamente pelo estudo do caso. No meu conhecimento com a testemunha, procurei observar um pouco o perfil psicológico da pessoa, como é lógico, se percebia ali aspectos mitomaníacos e fabulações, tendências a algum delírio, a algum tipo de fantasia, não é? E, sinceramente, encontrei na pessoa um nível de equilíbrio que me pareceu dar muita fidedignidade ao seu relato. Naquele caso, há 2 coisas que me impressionam, sobretudo. O facto de não ter havido interferências, ou relato de interferências na viatura. Normalmente, quando há este tipo de perseguições, ou relatos que conhecemos, de situações de seguimento assim tão próximo, é costume serem acompanhadas por relatos de interferências. Eu insisti um pouco na questão mas não houve interferências no carro, não. Sugerindo um pouco a ideia de que a hipótese de me relatar essas interferências pareceria contribuir para uma maior veracidade do caso. E constatei com muito agrado que o senhor não seguiu, portanto, não teve essa tendência a aderir a essa sugestão que lhe estava a ser feita, muito suave, não é? Portanto, portanto, é uma forma, digamos, um pouco em diálogo de investigação, que nos permite averiguar um pouco ou não da testemunha, procurar aderir, não é? Ou à hipótese mais provável do seu testemunho ser tomado como verdadeiro. Há um segundo aspecto que me surpreende também, é a grandeza da nave que ele refere. Nave, um objeto que ele refere. Numa perseguição de tão curta distância, não é muito comum encontrarmos relatos de uma coisa da dimensão que ele descreve. De facto, as incríveis dimensões do objeto, assim como as suas performances durante o avistamento, particularmente o facto de não existir nenhum tipo de propulsão evidente, levantaram várias questões aos especialistas em física e aerodinâmica. Dá-me a sensação que, pela descrição, parece ser um objeto que se movesse com um sistema de propulsão que não tem nada a ver com os jatos ou aquele tipo de propulsão que nós utilizamos hoje no nosso dia-a-dia,
A propulsão na atmosfera envolve necessariamente a aerodinâmica, portanto temos que ter formas aerodinâmicas, é a diferença de... vemos isso nos carros de Fórmula 1, não é? Eles têm que ter poucas arestas, eles têm que ter um perfil o menor possível relativamente ao material que lhes faz resistência, que é o ar. O mesmo é verdade com as aeronaves. Portanto, se estivermos a voar coisas na nossa atmosfera, por exemplo, os discos são muito pouco eficientes. Portanto, embora é sabido que, por exemplo, a Força Aérea Canadiana tinha um projeto de um disco e voava, ainda que precariamente, e eu penso que era tão ineficiente que ninguém confundiria com uma coisa muito espetacular. Pelo contrário, era extraordinariamente ineficiente. Não há nenhuma indicação da parte das testemunhas ou da testemunha de ter avistado alguma forma de propulsão, digamos assim. Algum jato de alguma corrente forte de ar. Ele não fala de nada disso. E será que o artefacto avistado por João Belo poderá ter sido construído por humanos? Portanto, no projeto X, não é, dos Estados Unidos, nesses aviões de reconhecimento, essencialmente, é possível atingir velocidades 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes a velocidade do som. Mas a tecnologia é essencialmente a mesma utilizada nos aviões comerciais. Estamos a falar da queima de combustível, estamos a falar de turbinas, estamos a falar de material ejetado e assim por diante. Portanto, não há nada vamos dizer, de fundamentalmente diferente do ponto de vista científico. A ciência é exatamente a mesma. Eu não estou a ver nenhum objeto a levitar como é descrito, a não ser mesmo com campos magnéticos, o criar levitação magnética é possível, mas para isso era preciso de alguma maneira fazê-lo levitar no campo magnético terrestre, e portanto o campo magnético terrestre é muito pequeno. Portanto, de alguma maneira eu não estou a ver assim nenhuma tecnologia que nós tenhamos à mão que pudesse justificar aquele tipo de comportamento. Eu não acredito em projetos secretos ou em planos de conspiração para produzir objetos estranhos ou para produzir artefatos militares revolucionários. Não, o que existe hoje é, vamos dizer, mais ou menos identificável em termos de tecnologia. Faria pensar que é um objeto que utiliza alguma tecnologia que nos é desconhecida. Para além de todas as análises técnicas de que são objeto, todos os relatos deste tipo de fenómenos são também sujeitos a um estudo psicossocial. Ele percepciona, de facto, qualquer coisa de extraordinário, percepciona qualquer coisa que ele nunca viu, e isto é um aspecto interessante, e identifica-o como sendo algo parecido com o campo pequeno. Aqui é um processo típico de ancoragem. Ele vai buscar informações que já tem, porque o nosso espírito não é um espírito tábua rasa, vai buscar identificações que já tem na sua memória, recupera essa informação e procura interpretar aquilo que viu à luz da sua experiência anterior. Dá a impressão que nestes casos os sujeitos como que selecionam a partir... Como sabe, nós somos bombardeados com uma quantidade infinita de estímulos. Muitos são processados conscientemente, outros são processados inconscientemente. Acontece que muito desse processamento tem a ver com aquilo que nós selecionamos, porque temos que selecionar os estímulos. E selecionamos em termos da sua intensidade, da sua novidade, do facto de serem diferentes, etc. Isto são, digamos, fatores externos que nos levam a selecionar determinados estímulos. Mas também há fatores internos, o nosso sistema de crenças,
as nossas necessidades, aquilo que queremos efetivamente ver. Alfena, 10 de setembro de 1990, 8h30 da manhã. Dezenas de testemunhas afirmam ter visto um objeto voador estranho que acabaria por percorrer um raio de 500 metros por um período de 50 minutos. O objeto voador que em 1990 pairou sobre os céus de Alfena mantém-se até hoje por identificar. Ele saltou, o Manuel saltou, e eu vim atrás dele ver o que era. Ele saltou, porque ele disse, olha bem, olha que veio assim no ar. E eu olhei para lá e vi e disse assim, Ricardo, olha para um balão tão grande, eu nunca vi um balão destes. Estava cá em casa, no pátio, pronto, via uma espécie de balão a começar a descer. E eu, pronto, ia pousar aqui perto, fui vendo. Nas instalações do STEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, na Universidade de Fernando Pessoa, largas centenas de relatos de observação de fenómenos aéreos, considerados invulgares pelas testemunhas, foram sendo arquivados desde a década de 70. Resultado de um trabalho de recolha de inquéritos feitos no terreno, na sua imensa maioria, essas descrições acabam por ser explicadas à luz dos conhecimentos científicos. No entanto, permanece uma pequena percentagem de situações cuja natureza última resta por identificar com total segurança. Por isso, investigadores de diferentes disciplinas, das ciências humanas às físicas, encontram-se regularmente no STEC para analisar os testemunhos disponíveis, projetar estudos teóricos e verificar hipóteses de explicação para os relatos mais complexos. O primeiro caso que vai ser documentado nesta série é o caso de Alfena, uma situação que ocorreu em 10 de setembro de 1990, aqui nos arredores do Porto, e que foi testemunhado por algumas dezenas de pessoas, enfim, ocupadas e surpreendidas naturalmente no seu cotidiano normal, numa manhã como tantas outras. Um objeto estranho, completamente indiferente, digamos assim, ao conhecimento dos habitantes dessa região da periferia do Porto, surpreendeu-os de facto nessa manhã, sobrevoando a baixa altitude a localidade e causando algo perplexidade, inclusive algum temor. É esses passos essenciais dessa investigação que nós constituímos que vamos apresentar de seguida. Eu estava na loja, mas ao mesmo tempo vinha ao portão, assim, vi, não é? Mas ao mesmo tempo que eu vim, encostei-me ali ao portão e vi aquela coisa vinda ali para coisa. Ui, o que será aquilo? Esse fenómeno foi inicialmente observado por um conjunto de crianças que se dirigiam para a escola e, portanto, foi o alerta dado por essas mesmas crianças que levou a que um conjunto de cerca de 30 pessoas tomassem conhecimento da observação e também, a partir daí, digamos que observassem a movimentação desse dito fenómeno. No dia seguinte, fomos falar com as testemunhas e depois, 2 dias depois, e na outra semana, etc. Portanto, o meu testemunho nesse aspecto foi o participar numa equipa de investigação que recolheu, digamos, os relatos das pessoas que tiveram a observação. Tanto quanto possível mantivemos as expressões das pessoas, portanto é como se fosse um relato etnográfico, não adulteramos aquilo que as pessoas dizem que observaram e a forma como relataram, uma vez que isso também é importante, no nosso entender, até para desvendar um pouco, em termos de psicolinguística, como é que cada um relata à sua forma
um facto extraordinário, segundo eles, tendo importância para isso o processo de comunicação, como sabemos, e depois também a forma como cada um percepcionou aquilo que observou. Portanto, essa apreensão da realidade é diversificada em função dos vários testemunhos. Sei que era de manhã, estava um sol muito bonito e que se viu assim, a vir daquele lado, assim, ou para aqui, uma coisa muito, muito espelhante, muito brilhante. O senhor Manuel Gomes, que era um fotógrafo que vivia na altura nesta zona, foi a casa, deslocou-se a sua casa, que era ali muito próxima do local, e pegou numa máquina fotográfica e correndo para o local exato para onde o objeto se tinha deslocado, fez uma sequência de 4 fotos que realmente confirmaram as características do fenómeno que, entretanto, as outras testemunhas que já tinham observado inicialmente esse mesmo fenómeno tinham descrito. Eu estava assim nesta posição. Sim. O objeto conforme bem, ele desloca-se, fica à minha frente. Aponte lá a pose. Fica à minha frente. Sim. Começa a descer as sapatas, eu espero a ver se ele desce. Ele não desce, fica suspenso no ar, as trolhas começam a tirar pedras, eu bato a primeira fotografia e espero. Ele rodou em direção ao Valongo, eu desloco mais à frente. Valongo para onde é que fica? Assim nesta direção. Ali para ali. Desloquei mais à frente, sei lá, 2 ou 3 metros. E vejo que já não tenho mais hipótese que ele pronto, que não vai parar, que se vai deslocar. Bato a outra fotografia, mas ele já ia a grande velocidade, não houve hipótese de bater mais nenhum. Na altura, o professor Joaquim Fernandes pediu para fazer análise fotográfica, a que se podia fazer na altura e com os equipamentos e software que existia à nossa disposição naquele tempo. E fizemos uma série de análises em simultâneo com outros investigadores. Estou-me a recordar, por exemplo, do LENET, a instituição foi envolvida pelo professor Bento Correia, que fez também essas análises. O Jean-Jacques Velasco também fez uma série de investigações. Ele é responsável por um centro francês de investigação de reentradas atmosféricas. E por um amigo nosso, quer do professor Joaquim Fernandes, que é o professor Richard Daines, que é conselheiro da NASA e que efetuou também estudos sobre essas fotografias. O objeto não identificado encontra-se bem centrado em todas as fotografias, o que sugere que o fotógrafo não só viu o objeto, como também lhe apontou deliberadamente a câmara fotográfica. Os resultados foram similares em todos os casos. Procuramos destrinçar as fotografias, a sequência das fotografias, verificar realmente se o dimensionamento era esse. A dimensão real do objeto rondaria os 4,5 metros. Era um objeto que se deslocava muito lentamente, quase com o sabor do vento, mas apresentava depois, na análise fotográfica, uma peculiaridade muito interessante. O objeto não era rígido. Poder-se-á pensar imediatamente até num balão. No programa de observações regulares, as sondagens, como nós chamamos, são efetuadas com balões livres que têm uma forma aproximadamente esférica após o lançamento e que têm pendurado uma radiosonda que inclui os sensores para fazer as medições. E, portanto, o aspecto é o de uma esfera, aproximadamente uma esfera,
com um conjunto, com um pequeno instrumento pendurado. Vamos assistir ao lançamento de um balão-sonda, que é um conjunto constituído por um balão meteorológico e uma radiosonda, que vai percorrer a atmosfera, uma grande parte da atmosfera ao longo da vertical, e que vai fazer medição através da radiosonda, que inclui uma série de sensores para medir a pressão, temperatura, umidade e vento, até cerca de 30 km de altitude. O balão transporta a sonda, porque está cheio com um gás mais leve que o ar, e ao atingir um determinado nível, o balão rebenta e termina a sondagem. As imagens que eu vi, não sendo totalmente claras, não permitem fazer uma correspondência com os balões-sonda que nós utilizamos e que utilizámos no passado recente. Portanto, à partida não parece ser nenhum dos nossos instrumentos. O objeto apresentado na fotografia que nos foi enviada não corresponde a nenhum equipamento meteorológico deste instituto e, em circunstância alguma, poderá ser confundido com as radiosondas que diariamente são lançadas pela Estação Aerológica de Lisboa. Mas o facto é que ele perdia massa, ou pelo menos parecia perder massa. Era um objeto de forma esférica, com uma série de apêndices. Ao longo do percurso que o objeto foi efetuando e as fotografias que foram sendo feitas foram revelando, perdia partes desses apêndices até ao final, onde o próprio invólucro do que foi fotografado também se deteriorava, e o invólucro, de uma forma quase que perfeitamente esférica, passou a ser um ovoide. Isto durante uns largos minutos que teve lugar a observação. Atravessou aqui em direção ali, passou por cima dos pavilhões. Eu subi acima, fui à varanda, espreitar qual era a direção que levava, e ele, ao passar ali os pavilhões, sei que começou a descer. E a minha filha subiu as escadas, foi para a varanda, e aquilo ia a descer. Lá, eu entendia que era ali abaixo do armazém, mas não era. Era no campo. Na altura era guarda do campo do Atlético Alfenense e diretor do clube. E um sábado de manhã, mais ou menos entre as 8h30, aparece-me um senhor a bater à porta de onde eu estava a habitar, e a bater bastantes vezes. Então eu vim cá fora, abri a porta cá fora, e ele com o dedo a apontar o que se passava ali em cima no ar. Então virei-me e vi um objeto que ainda hoje estou a saber o que é. Portanto, penso eu que é um objeto daqueles não identificados. E ele todo atrapalhado, eu também todo atrapalhado, olhando para cima, e vi aquele objeto suspenso no ar, e eu dou-lhes uma. Eu olhei para o círculo do campo de futebol. Assim, bom, vais pousar aqui no círculo, e eu abro a porta e fujo. Recordo que o mestre de obras, na altura, se referiu àquele artefacto como parecendo uma betoneira. Portanto, usou um vocabulário próprio das suas funções. Havia quem referisse que aquilo era um objeto metálico. Outros diziam que era uma espécie de balão que tinha uma cúpula da parte de cima e no meio tinha janelas. A Dona Justa recorda-me de ter feito essa observação, que até disse que viu uma sombra no seu interior. Eu, para mim, sabe o que é? Faça de conta. A gente tira uma pipa e serrá-la ao meio, não é? Ir uma parte daquela pipa e vir assim no ar. Eu reparei que aquilo era assim. Era uma coisa redonda, como uma cuba inox, branco. Mais ou menos um tambor de uma batoneira, mais ou menos entre isso. Então, redonda, com o tal anel em volta em vidros, em janelinhas de vidros. E penso que é dentro disso que vi na altura. Eu não vi que naquela altura a gente não alcançava ou coisa, mas disseram-me que aquilo que havia de gente ali dentro, mas eu não vi. Mesmo dias depois, as pessoas efetuaram os seus relatos com uma emoção
de quem esteve a viver algo de extraordinário e que naquela altura, passados dias, ainda se referia àquilo como maravilhoso. A minha mulher ficou pasmada, por exemplo, dizia o senhor David, industrial, guarda do campo, e coisas do género. Havia inclusivamente quem receasse que aquilo pudesse voltar ou que pudesse explodir. Portanto, havia e houve receios de que aquela coisa, digamos assim, ou aquele artefacto, para usarmos uma linguagem mais científica, uma vez que é algo de substantivo, mas não sabemos ao certo o que é, pudesse explodir ou pudesse voltar. E isso provocou, não digo um pânico, mas provocou alguns receios nas pessoas que individualmente nos colocavam a questão: mas o que acha que é? Isto pode voltar e aquilo explode e coisas assim do género. Eu senti mesmo quando ele parou ali, o Sr. Franco disse à minha filha: se calhar isto algumas bombas vão levantar aqui, nós íamos morrer todos. Afuturei logo isso. Portanto, havia uns trabalhadores de pedreiros ou trolhas a trabalhar num armazém aqui, praticamente encostado ao campo de futebol. E na altura, precisamente nessa altura, há uns rapazotes, que vêm a correr para a avenida abaixo e, passado frações de segundos, caçam numas pedras e começam a tirar pedras ao aparelho. Portanto, é precisamente nesse momento, frações também de segundos, que o aparelho inclina-se um bocadinho na vertical e começa a subir, mas a grande velocidade e começar sempre a subir, portanto, sempre em ascendente a fugir para o lado de Passos Ferreira, mais ou menos. Portanto, foi precisamente nessa altura que fiquei mais aliviado, porque na altura fiquei com aquele receio de ele ter que pousar aqui no campo e eu aí tive um bocadinho de receio, é lógico. A análise fotográfica, quanto à sua veracidade, na altura praticamente que nem se questionaria, não só pelas dezenas de testemunhas que estavam presentes, quer pela idoneidade do fotógrafo. A objetividade da análise foi mais no sentido de tentar perceber os contornos precisos do objeto, os pormenores que se poderia ver do objeto, e que devo dizer que não foram muitos, mas pelo menos duas particularidades também havia. Havia na sua superfície, na parte superior, como que uma espécie de placas metálicas. O corpo era um azul muito escuro, mas essas eram um azul mais claro. E apresentava recorrentemente um ponto luminoso ao longo de todo o trajeto, que pela sua invariância, a posição do Sol e aquela reflexão, dá-nos a ideia na análise fotográfica que era uma luz própria e que não era um reflexo. As próprias características daquela área luminosa da fotografia indiciavam isso. A idoneidade das pessoas envolvidas deve ser respeitada, porque para além desta explicação ou desta extrapolação, há de facto artefactos com evidências físicas detectados ao radar, coisas esquisitas, que de um modo geral a ciência não explica. A qualidade das fotografias confirma que as mesmas foram tiradas por um profissional. Foi-nos impossível identificar a fotografia anexa à sua carta. Procuramos entre 7.000 artefactos criados pelo homem para usar no espaço, satélites, componentes de foguetões, entre outros, e o objeto apresentado na fotografia em nada se assemelha com qualquer tipo de artefacto conhecido. Eu pensei na altura em que aquilo seria, sei lá, a gente estou a falar de tanta coisa que seria um OVNI ou qualquer coisa assim. Nós ficámos um bocado assim. Aquilo, para nós foi um susto para nós, não é? Porque nós não pensámos outras coisas. Sim, a gente pensou outras coisas, não é? Não pensámos que isto é algum balão que vai no ar, não. Pensámos que era alguma coisa que vinha aqui a levantar isto. Eu acho que é uma coisa única que acontece na vida de uma pessoa, acho que não vai acontecer mais vezes, certeza absoluta. O essencial deste caso foi dito. De qualquer forma, este tipo de fenomenologia
digamos, não está nunca encerrada. Como eu disse há bocadinho, a explicação neste momento à luz dos conhecimentos científicos não nos permite realmente concluir em relação àquilo que efetivamente foi observado e, como tal, nós continuamos a catalogar este fenómeno como um fenómeno aéreo não identificado. Serra da Gardunha. Um lugar onde lendas e mitos ainda hoje se cruzam com relatos de fenómenos misteriosos e inexplicáveis. Uma serra que divide opiniões quanto aos incríveis segredos que alguns afirmam guardar. Onde estará a verdade? Os pontos altos, as montanhas, sempre constituíram local privilegiado de contacto com entidades celestes, com os deuses. Assim nos falam as tradições religiosas de todas as culturas, de todos os tempos, na história do planeta. Também em Portugal, nos anos 70 e também nos anos 80, a Serra da Gardunha constituiu de facto um local de revelação, um local de contacto onde um protagonista, o Sr. Américo Duarte, estabeleceu, segundo ele, contactos com entidades alienígenas, alheias a este planeta. Vamos ver essas facetas destes mistérios da Gardunha. Com o seu aspecto árido e rochoso, a Serra da Gardunha transporta-nos para paisagens imaginárias de planetas distantes. Ao longo dos tempos, esta serra tem sido palco de alguns casos insólitos relacionados com o fenómeno OVNI. Um deles destaca-se de entre todos os outros. O do carismático e polémico Américo Duarte dos Santos, o Guardião da Serra. Américo Duarte dos Santos era um homem simples, natural de Lisboa, que elegeu a zona da Beira Baixa como habitual destino de férias. Foi numa das suas viagens em direção a essa zona que, ao passar perto da Guarda, adormeceu subitamente ao volante do seu carro. Ao acordar, verificou que estava em Alpedrinha, uma pequena aldeia situada na Serra da Gardunha que até aí desconhecia. Inicialmente sentiu-se confuso, pois não fazia ideia como tinha sido capaz de levar o seu carro até aquelas paragens. No entanto, ao ver-se rodeado pela paisagem da Serra da Gardunha, Américo Duarte experimentou um estranho e imediato bem-estar que o fez sentir que aquele era o seu lugar. Resolveu então pernoitar em Castelo Novo, uma pequena povoação situada no sopé da serra. Nessa noite, ao olhar o céu límpido daquela zona, Américo Duarte observou algo de inesperado e absolutamente insólito que lhe mudou a vida para sempre. Sobre a serra havia uma estranha movimentação de objetos voadores luminosos. Objetos voadores que Américo Duarte não soube identificar e que usavam a própria serra como ponto de partida e de chegada para os seus voos. Pouco depois, os objetos voadores desapareceram completamente do céu e tudo voltou ao normal. Américo Duarte sentiu então que o seu testemunho daquele insólito acontecimento não tinha sido um mero acaso, mas sim um sinal. Um sinal que o incumbia da extraordinária missão de desvendar os segredos guardados pela misteriosa Serra da Gardunha.
Decidiu então que aquele seria o local onde iria passar os seus dias de reforma. Comprou um pequeno terreno perto de Castelo Novo e aí construiu a casa para onde se mudou definitivamente com a sua mulher e filha em 1973, o ano em que atingiu a idade da reforma. Daí em diante, entregou-se de corpo e alma à sua missão. Durante as grandes caminhadas que dava diariamente pela serra, começou a encontrar inúmeros sinais e marcas, na sua maioria completamente desconhecidas dos habitantes locais e que Américo Duarte acreditava serem pistas que o iriam ajudar na sua extraordinária tarefa. Foi, no entanto, durante as observações noturnas do céu da Gardunha que Américo Duarte fez a sua mais estranha e misteriosa descoberta. O número de OVNIs que avistava todas as noites sobre a serra era incrível. Deu então início a um registro diário e por escrito de todas as suas observações. Começou também a contactar a população local com o intuito de obter mais testemunhos de avistamentos de objetos voadores não identificados. E tal como se punha, os resultados não se fizeram esperar. Registou então, de uma forma extremamente cuidada, minuciosa e sem deixar nenhum pormenor ao acaso, todos os testemunhos que lhe iam sendo relatados pelos naturais da região. Paralelamente, de forma a melhor desempenhar a sua missão, Américo Duarte tornou-se num estudioso, quer dos assuntos relacionados com a serra, quer de todos os tipos de fenómenos que ia testemunhando. Entretanto, Américo Duarte começou a ficar conhecido e os seus relatórios passaram a ser do domínio público quando, em 1978, alguns jornais os publicaram nas suas páginas. Esta divulgação gerou imediatamente uma enorme controvérsia e dividiu opiniões quanto à veracidade dos factos relatados por Américo Duarte. No entanto, alheio a todas as polémicas e a algumas acusações menos simpáticas, Américo Duarte não desistiu da missão de que se sentia incumbido. Continuou com as suas caminhadas pela serra e com os seus registros diários dos objetos voadores que continuava a observar todas as noites no céu da Gardunha. Começou também a referir nos seus relatórios outros tipos de fenómenos em que se viu diretamente envolvido. Hoje, dia 30 de março de 1979, durante a madrugada, aconteceu aquilo que eu jamais imaginaria. Ficar imobilizado na cama como se eu a ela estivesse colado. Porém, o momento mais significativo e misterioso da vida de Américo Duarte iria ocorrer a 26 de junho de 1983, o dia em que terá desvendado um dos segredos mais bem guardados pela serra. Nesse dia, Américo Duarte afirmou ter sido abduzido por seres extraterrestres. Foi então levado para um local recôndito e desconhecido de todos, situado no interior da Serra da Gardunha. A esse local, Américo Duarte chamou de Cosmódromo, um aeroporto para OVNIs onde, segundo relatou, teve a rara oportunidade de observar de perto tanto os seres extraterrestres que o tinham raptado, assim como as naves que eles ali guardavam. Este relato foi de tal modo extraordinário que muitos duvidaram da sua palavra. Tal facto não o impediu de formular várias teorias sobre os segredos da serra. A mais conhecida e controversa associava os fenómenos OVNI à lenda da Senhora da Serra, uma antiga lenda relacionada com uma pequena gruta existente na Serra da Gardunha. Segundo essa teoria, os fenómenos OVNI só iriam terminar quando, sobre aquela gruta, fosse erigido um santuário.
Um santuário que iria então fazer parte de 2 triângulos sagrados. Um mais pequeno, com os vértices no futuro Santuário da Senhora da Serra e nos santuários da Senhora da Póvoa e da Senhora do Albortão, e um outro, maior, cujo vértice principal assentaria no distante Santuário de Fátima. Apesar de todas as polémicas em que se viu envolvido devido às suas fortes convicções, Américo Duarte dos Santos, o guardião da Serra, continuou as suas investigações e os seus registros diários até finais da década de 90, momento esse em que, infelizmente, veio a falecer. No entanto, a sua memória continua bem presente naqueles que com ele privaram de perto. Era uma pessoa normal. Era muito boa pessoa, sem dúvida, e muito bom vizinho. Era um homem que corria a Serra da Gardunha, portanto, ele saía daqui de casa, portanto, corria a Serra da Gardunha, ele conhecia todos os pontos da Serra. E registava, portanto, certas coisas na Serra, mesmo às vezes a cor das pedras e assim. Eles passavam horas cá fora. Porque ele acreditava naquilo, os OVNIs que vinham do espaço para contatar com o homem. E então ele vinha-nos chamar para irmos ver aquelas coisas dos OVNIs que ele via, aquelas luzinhas e tal. Então depois via muitas coisas lá em casa. Via muitas coisas lá em casa. Ele dizia muito que tínhamos uma central de OVNIs na nossa serra. Uma das coisas que eu ouvia falar, que ele nunca me disse, é certo, que havia lá um centro de aterragem embaixo, lá em cima, no alto da serra. Ele entrou e chegou a um certo ponto. Eles fizeram-no parar e começou a ver umas prateleiras com muitos aparelhos, muitos materiais, muitas coisas, e camuflados e aquilo tudo. E depois impediram-no de entrar e ele teve que sair. O santuário, ele fazia um triângulo, na questão do santuário. A Senhora da Póvoa, a Senhora do Albortão, a Senhora da Serra e Fátima. Que ele tinha a convicção de que via as coisas, com certeza que tinha. Senão não defendia com tanto acérrimo aquela forma de ver as coisas. Não é? Devido às suas características invulgares e insólitas, o caso de Américo Duarte dos Santos despertou a curiosidade de alguns especialistas da área de fenómenos OVNI, que o começaram a investigar nos finais de 1970. Em 1978 dá-se o boom, portanto foi a explosão. Digamos que ele só nesse ano, segundo o Jornal da Gardunha, não, o Jornal do Fundão, viu mais de 500 OVNI que toda a gente publicitou e que levou muitos investigadores para falarem com ele. Uns para o ridicularizarem, outros para o estudarem, outros ainda para constatarem se naquela localidade havia de facto essas manifestações fenoménicas. Acampámos aqui, em frente a esta árvore grande que aqui está, mesmo em frente ao pico da Penha. Essa foi a primeira vinda. A segunda foi em 82, depois em 83 e finalmente em 84. E dessas vezes já fomos mesmo visitar a serra. E verificámos que o Sr. Américo era um apaixonado pela Gardunha. Realmente qualquer pessoa fica apaixonada por aquela serra que é muito bonita. A Serra da Gardunha era, para ele, digamos, o fulcro fundamental, o palco onde se passava tudo e que lhe alimentava a mente, por um lado, e que ele depois também explicava por outro.
Ele era uma pessoa emotiva, que partia do interior para o exterior, criava a realidade a partir de dentro de si próprio e depois encontrava as explicações. O Sr. Américo mostrou um dossiê imenso de documentação, na qual ele apontava todos os dias, todas as visualizações, todos os avistamentos que tinha, e também nos mostrou como é que ele lia a montanha. É exatamente assim, ou seja, ele olhava para a montanha e ele lia a montanha. A montanha tinha determinados sinais, havia determinadas pedras em forma de animais, havia determinados percursos que ele sabia de cor, bastando olhar para a montanha, e foi toda essa semiologia e toda essa simbologia que ele esteve a explicar. Contou também como a montanha era um cosmódromo, era um lugar onde aterravam naves e saíam naves dali. E ele depois centrava, a partir de uma determinada altura, centrava o interesse no santuário destruído da Gardunha. E ele diz mesmo, estes fenómenos vão continuar enquanto não repuserem o santuário. Portanto, ele achava que a maior parte das causas, achou isto posteriormente, não é? Que a maior parte das causas para os fenómenos que ali ocorriam tinham origem no facto de o santuário da Senhora da Gardunha ter sido destruído, ter sido vandalizado, e a Senhora da Gardunha gostava de voltar para o lugar onde já esteve. O que me parece interessante nos fenómenos relacionados com a Serra da Gardunha é a associação entre manifestações daquilo que as pessoas envolvidas consideram como sendo sobrenatural, que designam inclusivamente como visões ou como aparições, com lugares altos, o que é frequente no universo de compreensão religiosa. Um outro aspecto que eu considero muito relevante aqui é o facto de haver uma mensagem que é transmitida, mas cifrada. E, portanto, há todo um processo, uma tentativa de descodificação da mensagem, que tem alguns paralelos com revelações, mesmo em contexto profético, que muitas vezes são transmitidas numa linguagem, ou em símbolos, ou em sinais que não são imediatamente compreendidos pela pessoa que é alvo, que recebe essa mensagem. E a que conclusões terão, entretanto, chegado estes investigadores sobre o estranho caso de Américo Duarte dos Santos? Podemos dizer que os conteúdos do seu discurso é que poderiam não ser, dentro da nossa racionalidade, verosímeis. Mas a forma como se apresentava e aquilo que dizia, e a forma como o dizia, era racional. As experiências que ele teve, as visões que ele tinha, podem ser reais, porque eram reais na sua mente. E, portanto, a forma como ele apreendia a realidade levava a entender que aquilo se dirigia daquela forma. A dúvida permanece, e para muitos, os segredos guardados pela Serra da Gardunha continuam por desvendar. Aquilo parecia uma arca e deu uma explosão de fumo e levantou para cima. A arca, eu só via, eu via a arca e aquilo foi sem fumo e aquilo subiu por leva nada. É verdade, é aquilo que aparece. Estávamos aqui todos e nós não fomos chamar e vi vir aquela luz, mesmo assim andar, depois ainda estiveram a ver se era qualquer coisa de algum avião, mas não era. Era para aí meia-noite, para 1h da manhã, e apareceu uma luz muito forte que se pôs de dia. Àquela hora pôs tal quase dia como está agora. Começou a passar um clarão muito grande, muito grande. Está ali um caboço grande lá no cume da Sara, ali, não está? Chama-se o caboço dos Anunes. Mas aquele caboço todo aquilo aulas. E aquilo pousou ali naquela encosta e depois vi andar 3 pessoas em volta de uma coisa redonda, mas que fazia tudo que fosse dia.
E então os dedos dessas 3 pessoas eram magos, mas tinham os dedos muito compridos. Há coisas que uma pessoa só vendo. Montargil, 2 de janeiro de 1978, hora aproximada, 00:30. Manuel Prates regressa à casa dos seus pais, situada na região de Montargil. É então testemunha de um fenómeno insólito com inesperadas consequências. O que terá acontecido naquela noite de janeiro de 1978? O nosso encontro imediato de hoje refere-se a uma situação ocorrida no dia 2 de janeiro de 1978, no interior rural lentejano, perto de Montargil. É uma situação interessante, específica, em que ocorre um estado alterado de consciência, que é, aliás, o principal eixo motivador desta narrativa. O essencial que fica é que ocorre uma hora de blackout da memória da testemunha, em que ela perdeu completamente o sentido da sua experiência. Vamos ver. Naquela noite de segunda-feira, Manuel Prates foi ver o filme Um Violino no Telhado, a uma coletividade na região de Montargil. No final da sessão, encetou o regresso à casa dos seus pais, onde na altura vivia e que ficava a uns 20 minutos daquele local. O caminho era escuro e sem iluminação elétrica, mas Manuel Prates já estava habituado a percorrê-lo. No entanto, a caminhada daquela noite iria assumir contornos intrigantes e inesperados. A uns 600 metros de casa, Manuel Prates sentiu-se repentinamente invadido por uma sensação estranha e incómoda que o impeliu a olhar para o céu. Reparou então no que lhe pareceu ser uma simples nuvem. No entanto, ao observá-la melhor, verificou que aquela nuvem era diferente de todas as outras. Tinha uma forma mais arredondada, era mais volumosa e aparentava ter um movimento mais veloz do que as restantes nuvens visíveis naquele momento. Intrigado, Manuel Prates parou para melhor poder analisar aquela estranha formação. Nesse momento, o luar incidiu sobre ela, tornando-a mais brilhante. Manuel Prates ficou então completamente perplexo com o que observou. O que à primeira vista lhe tinha parecido ser uma simples nuvem, era na realidade uma espécie de massa gelatinosa que rodava lentamente sobre si própria. Incrédulo, Manuel Prates manteve-se de olhos fixos naquela estranha formação e aos poucos começou a sentir-se estranho, como se estivesse a ficar cada vez mais leve, mais leve, mais leve. Aproximadamente uma hora depois, Manuel Prates despertou. Estava sentado no chão, confuso e sem qualquer noção do local onde naquele momento se encontrava. A sua roupa estava suja de terra e lama, o que indiciava que teria estado deitado no chão. Ao olhar à sua volta, apercebeu-se então de que estava a aproximadamente 80 metros de distância do local onde teria avistado a tal estranha massa gelatinosa. Tentou então recordar-se de como teria percorrido aquela distância. No entanto, sentia como que um vazio na sua cabeça e a sua última recordação era a do avistamento da estranha massa gelatinosa no céu. Ainda cambaleante, Manuel Prates dirigiu-se então para casa. Ao chegar, encontrou a sua mãe, que, preocupada, quis logo saber a razão pela qual Manuel se tinha atrasado e se encontrava naquele estado.
Manuel Pratos começou então a querer relatar à sua mãe a situação estranha em que tinha estado envolvido. Mas por mais que tentasse expressar uma frase com alguma lógica, Manuel só conseguia proferir palavras soltas, sem qualquer significado. Pensando que o seu filho estivesse a brincar, a mãe repetiu as mesmas perguntas. Manuel Pratos respondeu-lhe novamente com um chorrilho de palavras sem nexo. A mãe de Manuel começou então a ficar preocupada com o estado mental do seu filho. Com um grande esforço, Manuel Pratos começou aos poucos a juntar algumas palavras simples, conseguindo finalmente dar algum sentido às frases que proferia. Conseguiu então contar à sua mãe os estranhos acontecimentos por si vividos naquela noite de janeiro e para os quais, 30 anos depois, Manuel Pratos ainda não consegue encontrar uma qualquer explicação lógica. Com 17 anos de idade, nessa altura, a 2 de janeiro de 78, existia ainda aqui uma coletividade aberta que era a qual se chamava a Sociedade. Era aí que nós costumávamos ocupar o nosso tempo até à altura, até começar o cinema. Nesse dia, mais precisamente, era o filme Um Violino no Telhado. Acabado o filme, portanto, meia-noite e meia, eu dirigia-me a pé, que é nos arredores de Montarzil, a cerca de entre 6 e 7 km. 20 minutos mais tarde estaria em casa. Era uma estrada de terra batida, com muitas árvores, sem luz elétrica, portanto uma zona muito escura. Mas eu desde os 12, 13, 14 anos fazia aquele trajeto. Porque ao chegar a determinado ponto do trajeto, que fica já 600 metros da casa onde eu residia, da casa dos meus pais, mais precisamente no Gavião Carvalhoso, Montargil, deparei-me com aquilo que me ia dar a lembrar, uma nuvem sem forma, aquilo que eu chamaria, que eu pensei que seria uma nuvem. Eu olhei para ela, não havia luz elétrica na altura, não notei nela nem brilho, nem nada que me fizesse suspeitar. A partir daí sei que fixei os olhos nela, aquilo deslocava-se, havia umas árvores de fruto, laranjeiras, alguns pessegueiros. E apesar de ser inverno, o céu nesse dia não tinha nuvens com intervalos, o lar ia aparecendo de vez em quando. Sei que a lua saiu naquele momento, incidiu mais sobre a nuvem e tornou-a talvez mais brilhante, mas não brilhante de luz elétrica ou outra fonte qualquer dessa natureza. Lembro que era uma espécie de nuvem, mas bastante densa, que não seria fumo, era impossível o fumo aglomerar-se daquela maneira, porque era uma nuvem que, sem ser muito, digamos, se fosse agora, eu chamar-lhe uma nuvem de gelatina, porque era agora, utilizando a comparação, parecia mais uma nuvem de gelatina. Notava-se perfeitamente que tinha volume. Eu não consigo precisar como, mas notava-se perfeitamente que era uma nuvem com volume, não um volume definido, com uma forma oval ou cilíndrica, esférica, etc., mas tinha um volume que se demarcava bastante no escuro. Tinha uma forma arredondada que parecia que se deslocava como se rodasse sobre ela. Imagina uma lagarta de uma máquina, aquelas lagartas, então a nuvem quase que se deslocava assim, mas dava a sensação que era empurrada pelo vento e não tinha movimento próprio. Lembro-me talvez, mas isso pode ser sugestão, uma espécie de leveza, uma espécie de... Sei que comecei a perder a percepção lentamente, portanto comecei a ficar muito levezinho a partir daí. Sei que o registro seguinte é, e sem saber ainda da diferença horária,
sei que acordei sentado, deitado, um pedacinho elameado, porque esse tempo ainda chovia muito, como chove, eu hoje o dia também estava assim por acaso. Mas sei que estava ligeiramente sujo, como se tivesse dormido no chão. E fui para casa sem... não me lembro de ter notado assim grande diferença, apenas um certo vazio, mas eu não suspeitava disso. Eu sei que me dirigi a casa, eu sei perfeitamente, tinha consciência que ia para a minha casa e fui para a minha casa. Quando lá cheguei, já a minha mãe, que não estava habituada a que eu demorasse tanto tempo, já estava preocupada, já tinha saído de casa, tinha ido percorrido lá os arrabalos à volta à minha procura e já estava à minha espera. Primeiro ralhou, não é? Porque eu tinha 17 anos, não estava habituada a que eu chegasse a casa tão tarde sem avisar. Então ela diz que quando ralhava comigo, quando perguntou onde estava, não conseguia perceber o sentido das palavras que eu dizia. Deu assim uma hora ou mais, já foi há tanto tempo, mas sei que até eu começar a responder àquilo que ela perguntava e ela ficou preocupadíssima, como é natural, mas eu estava, ou tinha tido uma doença, ou tinha tido um problema qualquer, um ataque. Não era falar nem inglês, nem francês, nem... as palavras saíam sem nexo. Durante algum tempo eu fiquei preocupado, não por aquilo, pelas minhas recordações, mas por aquilo, algumas palavras que a minha mãe tentava reproduzir e não sabia o significado delas. Eu pensei, se calhar tive aí um ataque cardíaco ou uma coisa de qualquer. Na altura, eu lembro-me, comprei até livros para ver se conseguia encontrar uma coisa parecida com a minha, para estabelecer uma comparação, mas não. Vi muitos registros de muitos testemunhos de pessoas, mas nunca consegui encontrar assim nenhum muito parecido com o meu. Por viver num meio rural e com medo dos comentários que pudessem ser feitos acerca da sua sanidade mental, Manuel Prates preferiu não divulgar os estranhos acontecimentos daquela noite. No entanto, a sua curiosidade acerca do que realmente lhe teria acontecido não desapareceu e fez com que, alguns anos mais tarde, viesse a estabelecer um contacto com o STEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, contacto esse, agora recordado pelo professor Joaquim Fernandes. Recordo-me que o primeiro contacto com a testemunha deste caso, Manuel Prates, ocorreu sensivelmente meio dúzia de anos depois da sua experiência. De facto, tive a ocasião de me encontrar aqui no Porto com ele e estabeleci, de facto, enfim, uma relação de confiança com a testemunha e com o seu testemunho. Não me pareceu que a sua narrativa fosse, de alguma maneira, forçada. Antes, pelo contrário, pareceu-me completamente desinteressada, portanto, sem procurar obter alguma compensação pelo facto de ter protagonizado uma experiência que ele não soube explicar. A descrição de Manuel Prates sobre o fenómeno que está no epicentro da sua experiência também assume alguns contornos familiares, ou seja, faz parte daquele conjunto de descrições onde objetos nebulosos, mais ou menos bizarros, mais ou menos estranhos, se movimentam, inclusive em sentido contrário à direção do vento, por exemplo, ou assumem, por exemplo, velocidades bastante superiores àquelas que o vento consegue alcançar. O facto deste tipo de objeto se assumir de contornos indeterminados, nebulosos, indefinidos, tem uma leitura interessante do ponto de vista do sagrado, do próprio sentido religioso que o objeto nuvem pode assumir. É de facto um fenómeno que está muito ligado, por exemplo, às epifanias, ou seja, às aparições de entidades celestes das grandes religiões. Por exemplo, a epifania de Alá, na sombra de uma nuvem, está perfeitamente evocada no Corão. Assim como Javé teria confidenciado a Moisés quando diz
eu virei a ti na espessura de uma nuvem. Portanto, nós temos aqui vários indícios curiosos que fazem a ponte entre o sagrado, de uma maneira geral, e os fenómenos laicos contemporâneos. Uma outra hipótese relativa à estranha massa nebulosa avistada por Manuel Prates foi a de que esta poderia ter sido resultante da ionização da atmosfera, provocada pela queda de um meteoro. Mas associar isso a meteoros é muito difícil, porque a parte da ionosfera está muito alta. A ionosfera está muito alta. Nós não estamos na ionosfera terrestre. A ionização que eles fazem em alta velocidade está muito localizada no sítio onde passam. Provoca a ionização, mas na parte baixa da atmosfera a ionização que é feita, passado uns segundos, desaparece porque voltam a apanhar eletrões, recombinam e tornam-se neutros. Na impossibilidade de ser efetuada uma análise profunda à natureza da estranha massa gelatinosa observada por Manuel Prates, a investigação deste caso concentrou-se então na avaliação psicológica da testemunha e do seu relato. O que se passa aqui é que alguma coisa aconteceu, não interessa. Há muitas coisas que acontecem nos seres humanos em que nós perdemos os sentidos. E muitas vezes, quando nós perdemos os sentidos, em alguns casos, não é só na epilepsia, a pessoa pode ver qualquer coisa como uma luz, um clarão, e em casos mais elaborados até o fenómeno do túnel com a luz ao fundo, como acontece às vezes nas cirurgias, que são fenómenos que hoje são muito bem explicados pela neurofisiologia, são perfeitamente naturais. À semelhança de outros relatos, este muito mais simples aponta sempre na mesma direção. Eu estou a falar como investigador na área da psicofisiologia, da relação entre o comportamento e o cérebro. Não pronuncio sobre mais nada, porque não sou perito nas outras áreas. Mas a este nível, e da psicologia experimental, este caso é extremamente simples de perceber. Aconteceu qualquer coisa com ele, não fora dele. E depois há uma recuperação de memória que é uma construção pessoal. Agora, todas aquelas afirmações que ele faz sobre o que viu é de certeza absoluta, posso quase garanti-lo, muita construção posterior. Contudo, os sintomas apresentados e relatados por Manuel Prates podem também apontar noutras direções. Normalmente as pessoas, quando perdem os sentidos, entram num mundo onírico mesmo, estão mesmo no mundo onírico. Neste caso aqui a pessoa não se lembra, perdeu os sentidos e tem amnésia, não é? Em relação ao que sucedeu durante a perda dos sentidos. E depois, quando regressam ao mundo da natureza, a este mundo aqui, às vezes há uma pequena diferença entre a localização inicial, onde perderam os sentidos, e aquela onde regressam. Mas é uma pequena diferença, ninguém se preocupa muito com isso. E a dificuldade articulatória parece-me que também é natural, porque ele perde os sentidos, não sabe o que se passou durante essa perda de sentidos, tem amnésia, e é natural. Quer dizer, não é mais estranho ele perder os sentidos ou ter dificuldades articulatórias pós perda de sentidos. Quando nós temos estas dificuldades de linguagem, efetivamente há aqui neste caso de Montargil este registro de dificuldades de linguagem, estas dificuldades podem ter sido uma reação aguda a uma situação emocional bastante intensa que ele terá vivido. E, efetivamente, no próprio registro, o Sr. Manuel Prates comenta ou refere a existência de um medo intenso e, portanto, isto pode ter despoletado esta perda de consciência. Portanto, há uma reação aguda a uma situação de stress psíquico. Não é? Poderá ter estado na base destas dificuldades de linguagem. E será que o facto de Manuel Prates repetir o mesmo testemunho 30 anos depois poderá trazer novos indícios à investigação? O facto de a pessoa repetir em entrevistas sucessivas do mesmo modo aquilo que vivenciou aponta para a veracidade do vivido, portanto, que não foi fantasiado, que não é mentido. O facto de chegar a pormenores que se repetem ao longo de várias entrevistas e com tanto tempo depois faz pensar que o que se passou foi vivido e que ficou com uma memória marcante.
que houve uma memória não só psicológica, com muito impacto, mas que eu diria também marcada quase por uma memória corporal. É como se ele estivesse a reviver tal e qual aquilo que se tinha passado na noite anterior, em que ele refere ainda também as manifestações, sobretudo ligadas a uma dificuldade da voz, a um sentimento de vazio que repete de novo, um vazio que eu suspeito que seria um vazio não só emocional, falta de recordações, o que se passou, mas também um vazio, diria, físico, como se tivesse passado por uma situação que eu tivesse esgotado fisicamente. Portanto, foi de certeza uma situação com muito impacto e que eu atribuiria veracidade vivencial. Sonho, desmaio, estado alterado de consciência ou encontro imediato. O que é que, na verdade, sucedeu a Manuel Prates na noite de 2 de janeiro de 1978? Gostaria de saber, essa é uma boa pergunta, fila a mim muitas vezes, mas não cheguei a conclusão nenhuma. O objeto descrito por Manuel Prates coincide, em última instância, com algumas descrições históricas narradas por outros testemunhos em outras situações, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Este caráter indeterminado, nebuloso, indeciso, está de facto muito associado a experiências subjetivas extraordinárias. O que fica naturalmente pendente é o estímulo, que natureza, que origem, eventualmente atmosférica, eventualmente natural, eventualmente artificial, mas quiçá também do foro do inconsciente da própria testemunha. Talvez nunca o possamos vir a saber.